Bom dia, tudo bem? Estamos de volta. Como estão? Tranquilo? Tudo bem com a correção da atividade? Todo mundo conseguiu acompanhar direitinho? Fez as correções, as anotações? Sim, né? Também, se tiver ficado alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Eu sempre falo isso para vocês, eu não canso de lembrar que vocês podem ter livre acesso à minha pessoa, né? Podem falar com a professora Adriana, com a tia Adriana, pedir o telefone, entrar em contato para tirar dúvidas. Se algo não foi dito, ou se ficou assim, sem entendimento, vocês podem entrar em contato e falar, tá bom? Nós estamos trabalhando, eu, em conjunto com a Proaline, as atividades sobre publicidade, propaganda, né? Chamar a atenção do cliente para algo que a gente quer oferecer, que a gente está oferecendo, que é que ele adquira, né? Convencer ele de comprar determinados produtos. A gente tem um texto, acho que é da Cecília Meirelles, e a gente vai fazer a leitura. Vocês vão pegar o livro de vocês a partir da página 25. A ideia hoje é que a gente consiga trabalhar até a página 30, fazendo a leitura do texto e fazendo as devidas correções simultaneamente, tá? Como a gente está trabalhando já um gênero que a gente tem a intenção de convencer alguém a comprar algo, a adquirir algum bem, alguma coisa, a gente vai falar um pouquinho desse texto e depois vai fazer uma propaganda, tá? Tá aqui, ó. Camelô. Quem é o camelô? A gente conhece assim, centro da cidade, antes era cheio, as ruas que cortavam o centro de Teresina tinham vários camelôs espalhados. Depois a prefeitura construiu um espaço para colocar todos eles em determinado lugar, que a gente chama de shopping da cidade, que é ali na Praça da Bandeira. O papai e a mamãe devem conhecer, quem conhece aqui Teresina. Eu falando aqui com vocês, mas aí também deve ter, são as pessoas, vendedores ambulantes que tem uma barraquinha, que vendem bombons, que vendem lanche. É muito comum em todas as cidades. A gente vai começar a aula de hoje fazendo essa leitura, e eu falando aqui de Teresina e acabei esquecendo que vocês não moram aqui, mas que já puderam, né? Talvez tenham tido a oportunidade de vir aqui conhecer os pais, que pode falar um pouquinho para vocês sobre isso. É um lugar que eles reúnem todos os tipos de vendas, né? Vendem roupas, vendem comida, vendem eletrônicos, capas de celulares, vendem de tudo, no mesmo espaço. Aqui a gente vai ler esse pequeno texto, né, da escritora Cecília Meirelles. Ela nasceu em 1901, né, e faleceu em 1964. É considerada uma das poetas mais importantes da literatura brasileira. A carioca da Tijuca atua ainda como jornalista e professora, profissão pela qual tinha muito apreço. Cecília fundou a primeira biblioteca infantil do país e trabalhou na Rádio Ministério da Educação, quando já estava aposentada, né? Terminando os serviços públicos, ela estava lá quietinha, foi trabalhar com isso. Romanceiro da Inconfidência, Viagem e Ou Isto ou Aquilo são algumas obras que marcam a carreira da escritora. A ligação com a literatura começou logo aos 9 anos, quando escreveu os primeiros poemas. O livro, Espectros, foi publicado em 1919. Por que a gente está falando dessa autora? É dela o texto que a gente vai fazer a leitura para responder as questões de hoje, tá? Se vocês tiverem curiosidade em ver outras obras dela, é muito interessante, muito bom vocês conhecerem. A época em que escrevia tinha influência modernista, mas mas a literatura de Meirelles apresentava características de diferentes movimentos, como o romantismo. Isso aqui são escolas literárias que vocês vão ver um pouquinho mais na frente. Ela traduziu peças teatrais, entre eles textos de Garcia Lorca e Virginia Woolf. Sua poesia foi traduzida para diversas línguas e musicadas por vários artistas. Então a gente vai ler o texto com muita atenção, que é uma publicidade, né? É um texto e ele vai falar sobre a venda de um produto, ele vai oferecer um produto para a gente. Vamos ver que produto é esse. Tá aqui, ó. Camelô. Veja só a definição que o dicionário traz para a palavra camelô, lá no dicionário. Camelô, aquele que vende informalmente produtos na rua.
né? As barraquinhas, aquele que vende a barraquinha de bombom, de cafezinho, um bolinho, que tem roupa, peças de roupas também que podem ser vendidas informalmente na rua. Aqui, olha o nome do texto. Camelô caprichado. Vamos lá para a leitura? Atençãozinha, vocês vão acompanhando aí na página 25 do livro de vocês. Senhoras, senhoritas, cavalheiros, estudantes, professores, jornalistas, escritores, poetas, juízes. Olha a quantidade de pessoas que ele está mencionando aqui. Todos os que vivem da pena, para a pena e pela pena. Esta é a caneta ideal. Eu não sei se vocês já viram nos filmes mais antigos, quando as pessoas assinavam os documentos com uma canetinha que a ponta dela era uma pena. Ali ela tinha uma espéciezinho de reservatório, colocava a caneta tinteiro, né, chamado. Colocava a tinta dentro desse espaçozinho e era com isso que eles utilizavam para assinar os documentos, para escrever as cartas, para fazer os documentos. Por isso essa relação aqui que ele está falando. Todos os que vivem da pena, para a pena e pela pena. Esta é a caneta ideal, a melhor caneta do mundo. Marca Ciclope. Do maior contrabando jamais apreendido pela guarda morial e custa apenas R$ 10. Esta é uma caneta especial que escreve de baixo para cima, de cima para baixo, de trás para diante e de diante para trás. Observem, escreve em qualquer idioma, qualquer língua, sem o menor erro gramatical e apenas por R$ 10. Esta caneta não congela com o frio, nem ferve com o calor. Resiste à umidade e pressão. Pode ir à lua e ao fundo do mar, sendo a caneta preferida pelos cosmonautas e escanfadristas. Uma caneta para as grandes ocasiões, inalterável ao salto, à carreira, ao mergulho e ao voo. Essa carreira é de corrida, tá, gente? Carreira de corrida. A caneta dos craques, nas cores mais modernas e elegantes, verde, vermelha, roxa, aprecie, para combinar com o seu automóvel, com a sua gravata, com os seus olhos, por R$ 10. Essa caneta privilegiada, a caneta marca Ciclope, munida de um curioso estratagema, permite mudar a cor da escrita, com o uso de duas tintas, o que facilita a indicação de grifos, títulos, citações de frases latinas, versos e pensamentos inseridos nos textos em apreço. Há um simples toque, uma pressão invisível, assim, ele faz a demonstração, né? Um toquezinho bem leve da ponta da caneta na superfície. A caneta passa a escrever em vermelho, ou azul, roxo ou cor de abóbora, conforme a fantasia do seu portador, da forma que você quiser, e custa apenas R$ 10. Página 26. Adquirindo-se uma destas maravilhosas canetas, pode-se dominar qualquer hesitação da escrita. Não tenho dúvidas para nenhuma escrita porque a caneta é muito poderosa. A caneta Ciclope escreve por si, nem precisa da minha ajuda. Acabaram-se as dúvidas sobre crase, o lugar dos pronomes, as vírgulas e o acento circunflexo. Diante do erro, a caneta para, em pé, pois não é uma caneta vulgar, de bomba ou pistão, mas uma caneta atômica, sensível, radioativa. Candidatos a concursos, a cargos públicos, a lugares de responsabilidades, a caneta Ciclope resolve todos os seus problemas, ortográficos e caligráficos, não tem letra feia. E ainda mais, esta caneta não apenas escreve, mas pensa, e por R$ 10. Não mais dificuldades de rima nem de concordância. Com esta caneta pode-se escrever com igual facilidade qualquer romance policial, peça de teatro, folhetim, artigos, crônicas, procurações e testamentos. Tudo rápido, correto, limpo, cartas de negócio e cartas de amor. Tudo com o mesmo sucesso, porque esta caneta Ciclope, como o nome está dizendo, é um gigante que transporta qualquer ideia para qualquer lugar. E custa apenas R$ 10, a melhor caneta do maior contrabando.
A caneta Ciclope não mancha nem enferruja, não acaba nunca e tem um curioso dispositivo nesses dois ganchos, podendo ser usada no bolso do paletó ou na manga da camisa. Dourada, prateada, com belos complementos coloridos. É a caneta dos escritores, escrivães e escriturários, jornalistas, radialistas, desportistas, com o mesmo sucesso em qualquer gênero, em qualquer área que a pessoa queira trabalhar. Do promotor e também do acusado, de todos que vivem da pena, para a pena e pela pena, por R$ 10. Senhoras, senhoritas, cavalheiros, aqui está um bloquinho de papel. Experimentem, experimentem, apreciem as tintas, os ganchos, as cores, o ouro e a prata, inoxidáveis. Experimentem a maciez, a presteza, a velocidade, a exatidão, por R$ 10. Qualquer pessoa pode ficar célebre de um momento para o outro com o simples uso da caneta Ciclope. Uma caneta que escreve, uma caneta que pensa, exclusiva, original, sem precedentes e apenas por R$ 10. Ainda não pude comprar a caneta maravilhosa, porque há multidões ao redor do camelô. Mas sua arenga, como as dos tempos eleitorais, não é rica só de esperanças, mas também de severas ameaças para os que vivem da pena, para a pena e pela pena. Se eu tenho uma caneta que faz tudo sozinha, né? Ele falou que ela pensa por si só, então ela age sem que precise da nossa ajuda. Isso serve tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal, tá bom? Vamos lá. Aí terminou aqui o texto, a leitura, vocês observem quantas qualidades tem essa caneta. Até aqui, chegar no penúltimo parágrafo, a autora, que é a Cecília Meirelles, ela vai colocando só as características boas para convencer a pessoa a comprar aquela caneta, né? O consumidor, que somos nós. Olha a caneta perfeita, que não tem erros ortográficos, a caligrafia não fica feia, sabe todas as regras gramaticais. Então, eu não vou ter erro na minha escrita, tanto para o meu trabalho, quanto para uma carta de amor, de amizade, de declaração, para qualquer coisa, qualquer profissão que eu escolha, ela vai estar lá para me ajudar. Ela vai estar lá para fazer os documentos, para organizar tudo. A caneta perfeita. Mas no final, ela diz assim, eu não consegui ainda comprar minha caneta. Muita gente ao redor do camelô, tentando comprar. Mas ele coloca aqui, ó, não é rica só de esperança, só de coisas boas, mas também de severas ameaças para os que vivem da pena, para a pena e pela pena. Se ela age por si só, se ela pensa, se ela tem as atitudes, então ela pode agir tanto para o bem como para o mal. Se vocês lerem novamente o texto, vocês vão ver que tem uma parte que ele fala assim, ó, do promotor, né, ao acusado. As pessoas que estão quando a gente fala de promotor, a gente pensa assim, um julgamento, né? Eu tenho o juiz, que é a pessoa que está julgando o caso, e eu tenho a pessoa que é acusada. Ela vai valer tanto para o promotor, que está julgando o caso, como o acusado que cometeu o crime. Então, ela tem coisas boas, mas ela também vai ter as ações que não são tão boas assim, tá bom? Aí agora a gente vai lá na página 27. Aqui na 27, depois da leitura do texto, vocês vão colocar a data aqui, ó, no iniciozinho da página, do meu lado, de frente para o computador, do meu lado direito. Coloquem a data de hoje, 9/6/2020. E aí a gente vai para a atividade toda baseada nesse texto que a gente acabou de ler. Depois de tanta oferta, né, de tantas qualificações, você compraria a caneta Ciclope? Aí vocês vão pensar, analisar. Por que a gente vai fazendo adaptações em relação às nossas atividades? A ideia era que nós estivéssemos em sala, né? Fazendo atividade com o grupo, com a nossa presença, e mudar e trocar ideias. Mas a gente está numa situação atípica, né? Incomum. Eu estou aqui gravando aula para vocês assistem depois, quantas vezes vocês quiserem, puderem assistir. Então, algumas coisas a gente vai adaptando, tá certo? Mas aqui ele fala assim, ó, apresente razões de sua decisão para a turma. Você vai falar com sua mãe, dizer assim, olha mãe, eu li esse texto, e ele fala dessa canetinha.
E você vai dizer quais seriam os seus motivos para comprar essa caneta. Por que que você realmente acha que precisa ter essa caneta? Tá certo? Na primeira questão, destaque do texto as palavras cujo significado é desconhecido para você. Copie-as abaixo e procure deduzir o sentido de cada uma delas a partir do próprio texto. Depois confirme o significado no dicionário para complementar sua resposta. Aqui eu coloquei o significado de algumas palavras que talvez vocês tenham dúvidas, né? Dentro do texto, eu destaquei algumas e coloquei aqui como para que vocês vissem o significado. Então, a primeira delas, contrabando, né? Ele fala muito de contrabando no texto, 2 vezes aparece essa palavra, que é o ato de importar ou exportar mercadorias proibidas. Ele diz que a caneta é das mais importantes do contrabando, mas como é uma caneta totalmente diferente do que a gente está acostumado, não é uma caneta que seja totalmente legalizada, né? Não sei se vocês já tiveram acesso a uma canetinha que apaga. Ela você escreve com a canetinha, depois você apaga. Ali, para a atividade no caderno, você está respondendo as coisas no caderno, aquela parte de introdução que você começa a usar a caneta, ela é muito boa. Mas no caso de atividades que são avaliativas, como as provas que a gente vai corrigir, essa caneta não pode ser usada, justamente porque ela pode ser apagada, tá certo? E é uma dessas canetas que são diferentes. Apreendido, né? Também tirei lá do texto. Nesse caso, apreender é de você aprender mentalmente, assimilar mentalmente, compreender, captar a ideia. Cosmonauta, que eu acho que algumas pessoas conhecem astronauta, né? Mas tem o cosmonauta, piloto ou passageiro de uma nave espacial. Escafandrista. Pessoa, geralmente é um profissional, que usa escafandro. Aí o que é escafandro? Vestimenta impermeável, hermeticamente fechada, usada por mergulhadores profissionais para trabalhos embaixo d'água. Lembrem que no texto ele fala que tanto na Lua quanto no mais profundo do mar, ela funciona do mesmo jeito, né? Independente, ela não vai perder a capacidade dela de escrita porque ela está na Lua ou porque ela está no fundo do mar, tá bom? Isso em relação à caneta perfeita. Inalterável. Ele diz que ela tem as características inalterável, que não é alterável, imutável, constante, que não muda, tá? Que não muda, independente de onde ela esteja. Outra palavra lá que aparece é estratagema, que é uma manobra, plano empregado geralmente em guerras para enganar, confundir o inimigo. As estratagemas são usadas para fazer a mudança do percurso. O que isso quer dizer? Que eu planejo, na verdade, situações, eu tenho planos para enganar o meu inimigo. Então, a caneta, pensando por si só, é como se a pessoa que estivesse usando essa caneta pensasse uma coisa, mas ela tivesse a ação diferente. Porque ela tem o poder de pensar só, tá? Grifos, também tem essa palavra lá. O que eu estou dizendo é que eu peguei algumas palavras que talvez vocês tivessem dúvidas em relação ao significado delas. Pode ser que tenha outras que eu não tenha colocado aqui, mas que você pode ir em busca. Vocês sublinham, marcam de algum jeito essas palavras no texto, deduzem o significado e depois vão em busca desse significado real no dicionário. Aqui eu coloquei algumas que podem realmente ser dúvidas para vocês, tá? Grifos, grifar, né? Grifar. Sublinhar. No original, palavra ou trecho, indicando que a composição deve ser um grifo, grifado, marcado, sublinhado. É uma das características. Eu posso mudar a cor da caneta na hora que eu fizer essas marcações de trechos, essas coisas, né? Eu tenho aqui um texto e eu preciso marcar uma parte que eu acho muito importante. Eu vou grifar e grifar de outra cor, porque a caneta muda a cor da escrita dela ao meu rosto, né? Ao do dono. Pistão é uma peça cilíndrica, normalmente feita de alumínio ou liga de alumínio, que se move no interior do cilindro dos motores de explosão. Nesse caso, ele é usado, o pistão que ele está falando lá no texto, é dizer que a caneta ela é muito boa, que ela não é de qualquer material.
Não é uma caneta vulgar, é uma caneta que funciona de um material bom, tá certo? E por último, inoxidável, né? Inoxidável está lá no texto, que não é passível de oxidação, ou seja, não enferruja. Tanto faz ela estar na água, a forma que ela vai ser usada não tem problema, ela é inalterável, inoxidável. Célebre, quem tem fama, afamado, famoso, distinto pelo saber, pelo mérito e demais qualidades louváveis, notável e ilustre. Célebre. Arenga, engraçado isso daqui, porque eu escuto muito da minha sogra, que ela é de Pernambuco, chamar alguém de arengueiro. Aqui ele coloca que fazer arenga é discursar, é falar muito, né? Pregar alguma coisa para que você realmente se convença de que aquilo ali é real. Já no sentido de você é arengueiro, você gosta de fazer confusão. Que na verdade não é nem gostar de fazer confusão, é você questionar aquilo que você acha que está correto, né? Não deixa de ser muito parecido com esse significado, tá bom? Então aqui eu separei algumas que vocês podem ter dúvidas, mas pode ser que tenham outras. Vocês vão em busca no dicionário. Deixa eu voltar aqui para poder mostrar a segunda questão lá da página 27. Tá aqui, ó. Tudo bem, a primeira já tá ok, né? As palavrinhas que eu vou buscar, o significado, o entendimento dentro do texto, depois eu vou buscar o significado no dicionário, tá? Na segunda, da página 27, releia este trecho do texto. Porque esta caneta Ciclope, com o nome, como o nome já está dizendo, é um gigante que transporta qualquer ideia para qualquer lugar. Pensei em algo, pego a caneta que ela já vai por si só escrever o que eu preciso que seja escrito, o meu pensamento vai ser colocado ali corretinho, sem erro gramatical, sem erro ortográfico, sem erro, com a caligrafia bonita, tudo organizado, perfeito. Aí eu tenho meu pontinho. O nome da caneta vendida pelo camelô é Ciclope, né? Segundo a mitologia grega, ciclopes são gigantes de um olho só, bem no meio da testa. Aqui tem um quadrinho com a imagem desse ciclope. Muito fortes e poderosos. Um desafio e tanto para os heróis que ousavam enfrentá-los. Gigantes, né? Sabendo disso, você acha que ciclope é um nome adequado para essa caneta? Aqui eu não coloquei a minha opinião, porque é extremamente individual e vai muito do entendimento de vocês. Mas assim, por que ciclope? É um gigante, né, que ele está falando aqui, é um gigante muito forte e poderoso. A caneta é perfeita, a caneta age de todos os jeitos, né? Se adequa a qualquer situação, a qualquer profissão, a qualquer tipo de texto, eu posso usar. Então, vocês vão fazer essa ligação mentalmente e entender qual a função de ciclopes, né? E se encaixa com a função da caneta. Aí vocês vão dizer se concordam ou não concordam com o nome dado a essa caneta, certo? Nessa segunda questão. Essa que é uma atividade individual em que eu não vou colocar a minha opinião, tá? Passar essas aqui, porque foi o que a gente acabou de fazer. Aí a gente vai para a página 28. Para vender, página 28, terceira questão. Para vender as canetas Ciclopes, o camelô anunciava em alto e bons sons muitas qualidades do produto. No entanto, você deve ter percebido que algumas delas eram reais, né? Qualidades reais que realmente a gente pode perceber que a gente consegue fazer com a caneta. Outras inventadas, né? Releia o texto, você vai voltar para a leitura do texto. Camelô Caprichado, de Cecília Meirelles. Destaque com uma caneta marca-texto algumas dessas informações. Destacar é justamente grifar, né? Você pegar uma canetinha colorida, ou marca-texto, quem tiver, ou um lápis de cor colorido e vai marcar no texto essas características. Aí vocês vão colocar, tem dois quadros, um da esquerda e um da direita. No quadro da esquerda, eu estou de frente para a telinha, né? Qualidades reais. E na da direita, você vai colocar quais são as qualidades que são absurdas, que não existem, né? Que foi invenção
do camelô para vender essa caneta. Aqui eu já coloquei algumas para que vocês tivessem acesso, mas vocês vão fazer isso anteriormente, tá? Sozinhos. Qualidades reais. Escreve de cima para baixo, de baixo para cima, de trás para diante e diante para trás. A gente pode tentar fazer isso, né? Escrever ao contrário. Resiste à umidade e à pressão? Tudo bem, pode existir, né? A caneta que não enferruja, a caneta que, mesmo depois que ela cai, que ela bate, não tem problema nenhum. Cores modernas e elegantes, com belos complementos coloridos, perfeitamente aceitável. A gente chega na papelaria, tem caneta de tudo quanto é jeito, quanto é cor, anatômica, com a ponta fina, ponta grossa, todo jeito. Muda a cor da escrita muda a cor da escrita usando duas tintas. Já vi aquela canetinha que tem 10 cores, uma grossinha assim. Tem a Bic com 4, tem ela com 2, mas eu já vi com 10, né? Pode ser usada no bolso do paletó ou na manga da camisa, ele disse lá no texto, né? Ela fala no texto. Não mancha e nem enferruja. Beleza, tudo bem até aqui. Agora, qualidades absurdas. Qualidades absurdas, escreve em qualquer idioma? Escreve, se eu souber o idioma, a pessoa que está manipulando a caneta, que está usando a caneta, né? A caneta para diante do erro. Como assim? Sozinha. Eu que tenho que perceber, eu que estou usando a caneta, que vou perceber que está errado e paro de escrever, né? Não congela nem com frio, nem ferve com calor. É radioativa e atômica. Pensa e escreve por si só, age sozinha. Estranho, né? Não acaba nunca. A gente sabe que às vezes resseca a tinta, acaba mesmo com o uso. Resolve todos os problemas ortográficos e caligráficos, quer dizer assim, eu não sei de nada, não sei como é que se escreve essa palavra, não sei o assunto do texto, eu coloco aqui a canetinha, faço uma pequena pressão na superfície que eu vou escrever, né, no meu bloquinho, e ela escreve do jeito que tem que ser escrito sem nenhuma ação minha. Seria tão bom se isso acontecesse, né? Tudo bem? Aqui você retoma o texto para buscar essas características. Primeiro, vocês vão grifar no texto, riscar lá no texto, com canetinha colorida, com marca-texto, para depois colocar aqui nesse espaço. Tá bom? Na letra A partir das informações dadas no texto, cite ao menos 3 profissionais que faziam parte do público-alvo do camelô. Aqui só tem 3. Aliás, tem 4. Mas tem vários outros, né? Promotor, acusado. Aí aqui ele está falando de jornalistas, professores, escritores, juízes. Mas tem muitos outros profissionais que está marcado, está citado lá no texto. Tá bom? Letra B. Você acha que as qualidades da caneta Ciclope, ressaltadas pelo camelô, foram bem escolhidas para convencer seu público-alvo a comprar o produto? E por quê? Diante de todas as características colocadas pelo camelô, você compraria a caneta? Compraria, né? Porque a caneta é perfeita. Resolve tudo, suas atividades da escola, seus textos que você precisa escrever, você só pensa, coloca ela aqui, ó, na basezinha, na superfície, e ela faz o resto. Quem não gostaria, né? Letra C. Além do exagero, ao apresentar as qualidades do produto, o camelô usa outros recursos para valorizar a caneta. Olha, a empolgação dele, ele vai dizer assim, escreva 2 dedos. A empolgação, a entonação de voz, para que chame a atenção do meu cliente, é uma das funções. Como é um texto escrito, a ênfase, né, com o uso das pontuações, também é outra marcação importante. O tempo inteiro ele repete o valor da caneta. E ele fala, por apenas e só por R$10, você tem todos esses benefícios, todas essas qualidades. Então, eu chamo a atenção do cliente para essas qualidades exageradas que eu coloquei, a entonação de voz e a marcação feita com a pontuação também, tá? Isso é um dos recursos usados para chamar a atenção, tá? Para valorizar o meu produto, que nesse caso é uma caneta, tá bom? Joinha? Beleza.
Página 29. Página 29. No primeiro parágrafo do texto, né, lemos: senhoras, senhoritas, cavalheiros, a quem interessar possa. Aí ele fala aqui de estudantes, professores, jornalistas, escritores, poetas, juízes, todos os que vivem da pena, para a pena e pela pena. A palavra pena pode ter diferentes significados. Veja aqui alguns deles. Pluma que cobre o corpo das aves, compaixão, dó, piedade, segundo. Penalidade imposta pelo juiz a quem descumpre a lei, é uma das características, né, da pena, para a pena, pela pena. Lá no juiz, no promotor, pequena peça de metal que eu falei para vocês, pequena peça de metal que se adapta à caneta para escrever, caneta tinteiro, aquilo que eu falei para vocês. E a quinta, ofício da escrita, né? Ofício da escrita. Faça o que se pede. De azul, pinte o quadrinho em que pena se refere ao escritor, ao poeta. Da pena, para a pena e pela pena. Qual é o que está falando do ofício, da profissão de escritor? Quinta questão. Quinto itemzinho que tem aí, ó. Ofício da escrita. Você vai pegar o lápis de cor azul e pintar esse quinto item que tem aí, que é a quinta definição. E de amarelo, você vai pintar o quadrinho em que pena diz respeito a uma decisão do juiz, a pena dada ao acusado. Qual é o que está falando de penalidade para quem descumpre a lei? Terceiro item, certo? Aí você vai pegar o lápis de cor amarelinho e vai pintar o terceiro item, certo? Tá aqui, ó, marcadinho para vocês, ó, terceiro e o quinto, certo? Quinta questão. Na questão, vamos tratar da pontuação. Nesta questão, vamos tratar da pontuação. Deixa eu apagar aqui. Da pontuação do texto. Um importante recurso utilizado pelo autor para traduzir a emoção das personagens ao leitor. Né? A entonação, a empolgação, chamar atenção. Pinte todos os pontos de exclamação dos 3 primeiros parágrafos do texto. Depois responda por que você acha que eles foram utilizados tantas vezes pelo autor. Aqui você vai voltar lá no texto, lá nos 3 primeiros parágrafos, e vai marcar, pintar, toda vez que vocês encontrarem um ponto de exclamação, certo? Depois vocês vão dizer por que vocês acham que o autor, que a autora, no caso, né, usou tantas vezes esse ponto de exclamação. Aqui eu coloquei uma respostazinha que é uma sugestão, mas também tem o entendimento de vocês. O autor usou os pontos de exclamação para destacar ainda mais as qualidades da caneta, para chamar a atenção. Para chamar a atenção do consumidor, da pessoa que ele queria que comprasse a caneta, certo? Certo? Beleza. E agora, na última página, escolha uma outra cor para pintar os parênteses ao longo do texto. De vez em quando aparece lá o parêntese, onde ele fica chamando a atenção o tempo inteiro para o valor da caneta, para fazer descrições sobre o produto, né, para destacar. Escolha uma outra cor para pintar os parênteses ao longo do texto, bem como os dizeres que eles demarcam. Depois respondam que tipo de informação eles trazem. Aí vocês têm aqui 3 opções. Entre parênteses, demarcam a interrupção da descrição que o camelô faz para que ele peça às pessoas ao seu redor que olhem para a caneta. A interrupção, ele está falando e de repente ele para chamar a atenção, para que ele olhe, as pessoas que estão lá ao redor olhem para a caneta, né? Esse é o item correto. Não traz só um pensamento do camelô e não apresentam somente e insistentemente o bom preço do produto. Algumas vezes ele abre esse parêntese para que as pessoas, né, para que peça às pessoas ao seu redor que olhem para a caneta, ó, olhem aqui, ó, como ela é boa, como ela é perfeita, olha as qualidades dela, certo? No pontinho. Antes da nossa aula terminar, porque a reunião tem tempo marcado,
A atividade que vai ficar para vocês é uma atividade fotocopiada, tá? Tá lá no sisteminha, na plataforma, é só vocês abrirem e imprimir a atividade, tá bom? Vai acabar a qualquer momento, a gente às vezes não consegue controlar. Então, eu já estou avisando para vocês que a nossa próxima página não é mais atividade do livro, a gente vai trabalhar com o livro em sala de aula e a fotocopiada vai para casa, tá bom? E na fotocopiada a gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre o projeto, o Zoom literário, tá? Que vocês receberam um livrinho, que vocês devem responder a ficha de leitura. Aqui eu estou abrindo parênteses, tá? Para falar sobre isso. Vocês vão pegar a ficha de leitura, responder de acordo com o livro e vão responder as questões que vêm junto com cada uma das fábulas, que são 4. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho de gramática relacionada à fábula. É o urso e as abelhas, certo? Volta para cá. Então, a gente tem atividade fotocopiada para casa. Joia? Então, volta para cá. Para esse pontinho que tem aqui, para a gente concluir a nossa atividade do livro. O último parágrafo do texto também está entre parênteses. Nele, temos a voz do camelô ou do narrador. Vamos ver se eu consigo aqui apagar. Tá aqui, o último parágrafo do texto. Deixa eu abrir aqui. Tá aqui, ó. Entre parênteses, o último parágrafo é todo entre o parênteses. Ainda não pude comprar a caneta maravilhosa, porque há multidões ao redor do camelô. Mas sua arenga, como as dos tempos eleitorais, não é rica só de esperanças, mas também de severas ameaças para os que vivem da pena, para a pena e pela pena. É a voz do narrador, que está sendo marcada aqui, ou é a voz do camelô? É a voz do narrador, no último parágrafo. Não é o camelô fazendo a propaganda, é o narrador dizendo que ainda não conseguiu comprar a caneta dele, por conta da multidão que está ao redor. Certo? Segundo pontinho. Em relação à resposta para a pergunta anterior, como você chegou a essa conclusão? Né? O narrador, de certa forma, se inclui dentro da história. Narrador, quando tem a fala do narrador, a gente percebe que ele dá a sua opinião em primeira pessoa. Quando ele fala assim, ó, ainda não pude comprar. Eu ainda não pude comprar. Ele se coloca dentro da história. Essa é a marcação de narrador dentro da história, tá bom? Então aqui você percebe porque ele se coloca na situação. Quando ele se coloca e diz, eu ainda não pude comprar, é porque ele faz parte da história também, tá bom? Sexta e última questão. Veja como 3 alunos do 5º ano responderam a pergunta abaixo. Por que a caneta ciclope é uma severa ameaça para os que vivem da pena, para a pena e pela pena? Primeiro tem a resposta da Luana. Porque a caneta ciclope é muito boa e todo mundo vai escrever certinho. Não precisa mais aprender a escrever. A caneta vai fazer tudo pra gente, então ela é uma ameaça. Resposta da Luana. Já o Gabriel diz assim, porque a caneta ciclope não existe, por isso que ela é uma ameaça. Já a Amanda fala assim, porque se a caneta ciclope fizesse tudo que o camelô está falando, qualquer um poderia se tornar um escritor. E isso é uma ameaça para quem exerce essa profissão. São 3 respostas. Qual das 3 deu a melhor resposta? Comente, né? Vamos só comentar. Seria com a turma, mas como a gente está, né, trabalhando remotamente, na verdade, quando ele fala de ameaça, a caneta ter vida própria não seria tudo bom, né? E aqui a Amanda está dizendo o seguinte: se eu tenho pessoas que estudam muito por uma profissão, né? Uma pessoa que faz direito, que vai ser advogado, depois quer ser juiz, promotor, enfim. Ela tem muitos anos de estudo pela frente para conseguir chegar onde ela quer. Se qualquer um pode escrever bem, não precisaria de estudos, então seria uma ameaça. É isso que a Amanda está falando. Dentre essas, é uma das questões mais importantes que devem ser avaliadas.
tá bom? Mas vocês podem encontrar outras respostas para responder essa questão. Porque a caneta Ciclope é uma severa ameaça. São várias as possibilidades que vocês podem encontrar, tá bom? Se vocês acharem pertinente, acharem interessante, vocês podem mandar para mim também, né? Pegam meu telefone, mandam pelo WhatsApp ou na resposta da atividade que está indo para casa, tá? Meus amores, nossa aula de hoje está chegando ao fim. Só atividade no livro. Para casa, uma atividade fotocopiada, tá lá na plataforma, vocês podem acessar. Lembrando que ela vai trabalhar um pouquinho sobre o Zoom literário, que é o nosso projeto, vai trabalhar com a fábula. Não deixem de fazer a atividade da ficha de leitura, para que a gente, toda vez que você lê um livro, você pode usar essa ficha de leitura para anotar o nome do autor, em que tempo se passa a história, qual é o lugar, tá bom? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus, tá bom? E a gente se vê na próxima semana.